Uhum. Aí foi. Então, boa noite, gente. Mais um evento da nossa liga. Aqui nós temos como convidado Osés Vargas, fisioterapeuta, pós-graduado em fisioterapia uroginecológica e obstetrícia. Atualmente, ele atua com tratamento das disfunções pélvicas, como disfunções urinárias, disfunções proctológicas e disfunções sexuais masculinas e femininas. Hoje ele vai falar um pouquinho sobre um tema bem polêmico entre os homens, né? Um tema que os homens talvez não procurem muito tratamento, até por conta da nossa cultura. Entretanto, ele vai desmistificar um pouquinho disso e falar como a gente atua sendo fisioterapeuta nesses casos, né? Esse tema em questão é o câncer de próstata, gente. Pode ir lá, Zé, fique à vontade. Que bom, Brito. Obrigado aí pela apresentação, tá? É um prazer falar com vocês. Primeiro, quero parabenizar os organizadores do evento, parabenizar vocês aí da Liga e dizer que eu fico muito feliz, eu fico muito motivado quando eu vejo esse tipo de movimento, esse tipo de organização, ver fisioterapeutas, ver acadêmicos de fisioterapia envolvido com a atenção básica, né, com a atenção primária, principalmente à saúde do homem, né? E assim, as pessoas, até às vezes, nós mesmos fisioterapeuta, a gente pensa que o fisioterapeuta nós somos mecânicos, né? Que a pessoa tem um problema e daí vai lá na fisioterapia para poder tratar e hoje a gente está provando que a gente não é só tratamento, a gente também é prevenção e isso é muito bom, isso é muito bacana. Parabéns aí aos homens que estão online, sinal que a gente está querendo mudar isso, querendo se cuidar mais. Parabéns às mulheres também presentes, afinal de contas vocês têm pais, terão pacientes homens, têm irmãos, têm filhos, têm avós e vão cuidar deles também. A gente vai falar de Novembro Azul, né, que é uma campanha que tem como objetivo incentivar, motivar e conscientizar os homens a se cuidar mais. Os homens que têm uma expectativa de vida menor do que a das mulheres, para vocês terem ideia, a mulher ela vive em média 7 anos a mais do que os homens, então a gente precisa tentar igualar isso o máximo que a gente puder. E essa questão está ligada diretamente, como o Vitor falou, à prepotência do homem, à negligência do homem, ao machismo do homem que acha que não pode ficar doente, que ele não é o sexo frágil, e isso está prejudicando diretamente nós, homens, né? E grande problema desses homens, de nós homens, está ligado à próstata, tá? A próstata, ela é uma glândula exclusiva dos homens, tá bom? Ela está localizada abaixo da bexiga, ela está à frente do reto, acima dos testículos, e essa glândula, ela traz alguns problemas para a gente. Problemas como hiperplasia prostática, que é o crescimento da próstata, ela pode trazer prostatite também para a gente, que é uma inflamação da próstata, e ela pode trazer também para a gente o câncer de próstata, né, que pode matar, inclusive. Um tratamento para o câncer de próstata é a prostatectomia total, que é a retirada dessa próstata, e essa retirada de próstata pode trazer e traz algumas sequelas para o paciente, tá bom? E é aí que o fisioterapeuta ele entra na história, tá? Que ele vai tratar essas sequelas recorrentes, essa prostatectomia. Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide para ficar melhor o entendimento, para a gente poder ilustrar melhor. Eu estou usando aqui 2 dispositivos, eu estou com o celular, eu estou com o notebook aqui, então se tiver algum problema técnico em relação a áudio, a vídeo, pode ficar à vontade, tá? Para me interromper. E eu estou usando o Wi-Fi, se tiver algum problema de conexão também, eu posso desligar o Wi-Fi, ligo o 4G, que às vezes o 4G funciona melhor. Ok? Vamos lá. Câncer de próstata.
Esse aqui são dados do INCA. Deixa eu só... Estou me familiarizando aqui com a plataforma. Um segundo. Calma aí, gente. Beleza. Esses aqui são dados do INCA, tá? São 695 novos casos. Na verdade, isso aqui não está atualizado, são 800 e poucos mil casos novos de câncer que ocorre no Brasil. Desses 800 mil casos, cerca de 10% são câncer de próstata. E desses 80 mil cânceres de próstata, vem 15 mil óbitos. Isso acontece todo ano, isso tende a aumentar, tá bom? Então, como eu estava falando da próstata, a próstata é uma glândula, ela mede mais ou menos uns 4 centímetros de largura, ela tem 3 centímetros de comprimento, e ela pesa, em média, 20 gramas, tá? Isso a próstata numa condição normal, ok? E ela lembra muito uma noz, tá vendo? Aqui uma noz. Ela é uma glândula exclusiva do homem. Ela está localizada aqui, abaixo da bexiga, ela está na frente do reto, aqui está o pênis, né, o pubis, ela fica bem localizada bem aqui, no meio de toda essa bagunça aqui. Tá? A função da próstata é a de produção de líquido seminal. Então, os testículos, eles produzem testosterona, a testosterona sobe pelo canal eferente até a próstata, se junta com o líquido seminal na próstata, esse líquido seminal é jogado na uretra e é eliminado no final do pênis. Ok? Aqui a gente consegue visualizar melhor a bexiga, a gente consegue visualizar que a próstata está ligada diretamente à bexiga, a uretra ela passa aqui bem no meio da próstata, tá vendo? Até o final do pênis. Aqui o testículos, o canal eferente. Esse aqui é um corte sagital da nossa anatomia também. Aqui a bexiga de novo. Aqui está o reto, aqui bem atrás da próstata, que a gente consegue visualizar que a próstata está ligada intimamente ao reto também. Tem só uma camada bem fina aqui, separando a próstata do reto. E aqui eu já quero adiantar para vocês como é importante o toque retal. Com o toque retal, a gente consegue palpar toda essa região aqui da próstata, tá vendo? Mas, Zé, e aí, essa parte da frente da próstata não é importante? Não tanto quanto a de trás, porque 99% dos cânceres de próstata acontece nessa parte aqui posterior da próstata, tá? Então, o urologista, com o toque retal, ele consegue palpar toda essa área aqui. Isso aqui é uma outra visão anatômica. A gente consegue ver aqui a anatomia do pênis. Aqui são os corpos cavernosos do pênis que se enchem de sangue durante a ereção. Aqui no meio está o corpo esponjoso, por onde passa a uretra, aqui no meio, tá? Aqui está a próstata. Já quero adiantar também, deixa eu botar uma outra cor aqui. Quero adiantar que aqui, em volta da próstata, passa um plexo vasculo-nervoso, que vem até o pênis e se liga até os nervos erigentes, que promove a ereção do pênis, tá? Então, passa aqui bem do ladinho da próstata, ok? Aqui está a próstata. Aqui também, bem no meio da próstata, tem o nosso primeiro mecanismo de oclusão da nossa uretra, que é o esfíncter interno, tá? Esse esfíncter interno é musculatura lisa, a gente não tem ação sobre essa musculatura, ela tem uma contração involuntária, tá? Só que é o nosso primeiro mecanismo de oclusão, que impede a urina de passar para aqui para a uretra, ok? Aqui embaixo é nosso segundo mecanismo de oclusão da nossa uretra, que é o nosso esfíncter externo. Junto com o nosso esfíncter externo aqui, está toda a musculatura do assoalho pélvico, que são aqueles 13 músculos onde o fisioterapeuta atua, onde o fisioterapeuta fortalece, vocês já devem ter escutado falar. Beleza. Como é que a próstata funciona? No nosso cérebro tem a hipófise, que é uma outra glândula. Ela produz hormônios que estimulam testículos e suprarrenais a produzir testosterona. Essa testosterona, ela age sobre a próstata, tá bom? Então, para ter o câncer de próstata, precisa ter testosterona, tá? Mas a testosterona
ela não provoca o câncer de próstata. Tanto, já vou adiantar também, existem tratamentos para o câncer de próstata que faz a castração do paciente, tá? Tanto por meio químico ou por uma forma mais radical também, que é pela castração dos testículos, para fazer com que pare de produzir testosterona e aquela câncer de próstata para de desenvolver. Então, situações que podem acontecer com a próstata. Como eu falei antes, tem a hiperplasia prostática, que é um crescimento benigno da próstata, tá? Esse crescimento, ele ocorre de dentro para fora da próstata. Então, ele começa a ocupar ali no meio da uretra e ele provoca também sintomas urinários, porque ele obstrui a uretra e a passagem da urina na uretra. Tem a prostatite, que é a menos comum, e ela é tratada com antibiótico, e tem o câncer de próstata, que é o que interessa para a gente. O câncer de próstata, o grande perigo de todo câncer é da metástase. O câncer de próstata, a metástase do câncer de próstata geralmente acontece no osso, tá? E o prognóstico costuma ser ruim desse paciente. Aqui é um exemplo da hiperplasia prostática. É só um crescimento benigno da próstata, começa crescendo de dentro para fora, tá vendo? Aqui um lobo crescendo para dentro da bexiga. Isso aqui causa muitos sintomas urinários, que eu já vou citar para vocês. Aqui um outro exemplo de crescimento benigno, tá? Já está invadindo bem aqui a bexiga. Isso aqui é uma situação que pode ocorrer, que é a falência da bexiga. No primeiro momento, a bexiga ela faz tanta força para poder eliminar o xixi, que acaba fazendo uma musculação e acaba ficando mais grossa a parede da bexiga, no primeiro momento. E daí, no segundo momento, essa parede da bexiga, ela vai ficando mais fina, até ter a falência da bexiga. Tá? Isso aqui já é um caso extremo, mas que pode acontecer. Daí, esse paciente ele não consegue mais fazer urina espontaneamente, ele tem que fazer cateterismo intermitente para poder eliminar a sua urina. Esse aqui é o câncer de próstata, ele vai aparecendo nódulos, está vendo? Na parede da próstata, e esses nódulos costumam aparecer de fora para dentro, tá? Então, o que é importante aqui ressaltar é que o câncer de próstata, geralmente, ele não provoca sintomas urinários, tá? Então, daí a importância da gente fazer do homem fazer exame periódico, fazer o toque retal, para saber, porque geralmente o câncer de próstata é silencioso. Beleza. Então, aqui alguns sintomas obstrutivos. Esses sintomas obstrutivos geralmente acontecem na hiperplasia prostática. Se ele ocorrer durante o câncer de próstata, porque o câncer de próstata ele já está numa fase muito evoluída, tá? Então, o homem ele pode apresentar o jato fraco, ele vai lá urinar e está bem fraquinho o jato dele, não sai aquele jatão de respeito. O homem pode ter hesitação na hora de urinar, ele sente vontade de urinar, ele vai lá urinar e não sai a urina, ele só sente o desejo miccional, mas a urina não sai. Às vezes ele tem que fazer esforço miccional, tem que fazer força na barriga para poder eliminar a urina. Tem o fluxo intermitente, não tem aquele jato contínuo, tá? Sai um pouquinho de urina, para. Sai um pouquinho de urina e para. Tem uma sensação de esvaziamento incompleto, ele acaba de urinar, mas ele sente que ainda tem mais urina, tá? Isso aqui são um dos principais sintomas que um homem pode aparecer. Então, se aparecer algum paciente para vocês, ou aparecer algum parente que estiver apresentando qualquer um desses sintomas, orienta a buscar um urologista o mais rápido possível, porque ele pode ter um problema, é bem provável que ele tenha um problema na próstata, tá? Existem alguns sintomas irritativos também, que é a noctúria. Noctúria é o homem, ele vai no banheiro durante a noite, ele levanta muitas vezes aí ao banheiro à noite. O normal para ir no banheiro à noite é uma vez na noite, 2 vezes no máximo, mas eu considero uma vez. Se o homem vai mais de 2 vezes à noite no banheiro, já é considerado noctúria. A frequência urinária também dele é aumentada. Se ele tem urgência para urinar, se ele sente vontade de urinar e ele sente que ele tem que correr para o banheiro para ele conseguir urinar. Quando tem urgicontinência também, que às vezes ele sente essa urgência para urinar e nem sempre consegue chegar no banheiro, ele tem que eliminar. E a disúria, que é dor durante a urina. Tá? Então, isso aí são sintomas importantes que a gente tem que ficar atento e pode indicar problema na próstata, ok? Então, para o câncer de próstata, existem alguns fatores de risco. O principal fator de risco é a idade,
tá? Quanto mais velho o homem, maior a chance dele adquirir câncer de próstata. Existem estudos já que dizem que se o homem viver 100 anos, todo homem que viver 100 anos vai ter câncer de próstata, entende? Como esse fator de risco ele é muito importante. Homens da raça negra também têm uma maior predisposição a ter o câncer de próstata. O histórico familiar ele é muito, muito importante, não só o pai, como também o irmão. Hoje já sabe que o histórico familiar de irmão ainda é mais importante, aumenta as chances ainda mais do indivíduo adquirir câncer de próstata. Já existe um fator genético, um fator assumido, genético, uma dieta rica em gordura animal, a pessoa come muita gordura animal, muita carne vermelha também tem chance maior de ter o câncer de próstata. O excesso de testosterona, a galera da academia que toma testosterona sintética ou de forma desregular tem chance também de ter o câncer de próstata. A vida sexual precoce, de início precoce, a pessoa que tem múltiplas parceiras, que tem ali uma vida sexual mais ativa, né? Também tem chance. Provavelmente isso por problemas infecciosos que acontecem. E o estilo de vida ocidental, tá? Provavelmente por conta da dieta. Aqui está mostrando que a incidência, por exemplo, nos Estados Unidos é muito maior do que no Japão, por exemplo. Provavelmente pela dieta, pelo estilo de vida. Mas se pegar um japonês e botar para viver no Japão, ele vai ter a mesma chance de ter o câncer de próstata, tá bom? Esse aqui é um gráfico mostrando a idade. Começa aos 40 anos, tem um pico, aos 70 anos de idade, e daí vai descendo para os 90. Por que vai descendo nos 90? Porque o homem ele não tem ainda uma expectativa de vida tão grande para chegar até os 100. Se a expectativa do homem aumentar para os 100 anos de idade, esse gráfico também vai aumentar, com certeza. Prevenção. Como é que a gente previne do câncer de próstata? Existem dois tipos de prevenção. Prevenção primária, que são atitudes que a gente tem que vai evitar a doença, e tem a prevenção secundária. Ela não evita a doença, a prevenção secundária, mas ela faz com que a gente faça o diagnóstico precoce dessa doença, tá bom? Então, a prevenção primária a gente tem uma dieta pobre em proteína, adquirir menos gordura animal, adquirir mais fruta, legumes, verdes, né, hortaliças. Quanto mais a gente tem uma dieta vegana, digamos assim, menos chance a gente tem de ter o câncer de próstata, tá? Então, temos a prevenção secundária também, como? Fazendo exames periódicos de PSA, toque retal e biópsia. O PSA é um exame laboratorial, tá? É retirado do sangue. O PSA é uma proteína exclusiva da próstata. Então, o médico ele vai lá, solicita o exame de laboratório e vai medir a quantidade de proteína que tem na próstata dele. Porém, o exame de PSA ele está entrando muito em desuso, porque o PSA ele tem muito falso positivo e tem muito verdadeiro negativo. Como assim? Às vezes o PSA dá baixo e a pessoa ele tem um câncer de próstata. E às vezes o PSA dá alto e ele não tem um câncer de próstata, entende? Porque existem muitas coisas que interferem no câncer de próstata. Por exemplo, se o paciente acabou de ter relação sexual, vai interferir no PSA, vai aumentar o PSA. Uma vez o meu sogro ele foi fazer o exame de PSA e daí ele teve que remarcar porque ele foi de bicicleta. Então, só o fato da pessoa andar de bicicleta aumenta o PSA também. Então, o PSA está entrando cada vez em desuso, tá? O toque retal ele é indicado a partir dos 45 anos. Se o paciente ele tiver algum daqueles fatores de risco que eu citei para vocês, é indicado que ele comece a fazer o toque retal a partir dos 40 anos de idade, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo do toque retal. O urologista ele utiliza luva, gel,
Isso aqui não vai interferir nunca na masculinidade do homem, é um exame bem tranquilo, não dura mais de 1 minuto. E aqui o urologista ele consegue tocar na próstata. E o que ele vai verificar aqui na próstata? Ele vai verificar a textura, vai verificar o tamanho da próstata, vai ver se tem algum nódulo aqui nessa região, e ele vai conseguir fazer o diagnóstico, tá? Precocemente, que isso é muito importante. Isso aqui é um exemplo de biópsia. Se o urologista ele sentir ou desconfiar de alguma coisa na próstata, ele vai pedir uma biópsia, que vai tirar um pedacinho da próstata e vai mandar para o laboratório. E vamos lá. E tratamento. O que a gente tem de tratamento para o câncer de próstata? Primeiro, a observação sem tratamento. Então, nem todo paciente que for diagnosticado com câncer de próstata, ele vai ser submetido a algum tratamento, tá? Porque se o câncer de próstata estiver no nível avançado, aí ele vai passar algum desses tratamentos. Mas se estiver no nível inicial, ele vai passar só uma observação. O paciente vai lá anualmente fazer exames periódicos para poder acompanhar a evolução desse câncer, tá? Tem a radioterapia, tem a hormonoterapia, que é a castração, né, da testosterona do paciente, a quimioterapia, e tem a cirurgia, que é de retirada da próstata, tá? A prostatectomia radical, que é esse aqui que interessa mais para a gente, porque o paciente, a gente não vai receber paciente no consultório que está fazendo radioterapia, que está fazendo hormonoterapia, nem quimioterapia. A gente vai receber paciente no consultório que passou pela cirurgia de próstata, retirou fez a prostatectomia total. Beleza. E o que acontece nessa... Só um segundo, gente. O que acontece nessa prostatectomia? É retirada toda a próstata, tá? Tá aqui. Só que o médico ele não consegue retirar só a próstata. É muito difícil, porque tem todas as estruturas aqui aderidas à próstata. Em primeiro lugar... Só um segundo, gente. Estou me familiarizando aqui com a plataforma. Tá. Em primeiro lugar, tem a uretra aqui dentro da próstata. Então, o médico ele vai fazer uma incisão aqui nessa parte superior da próstata, vai tirar essa parte aqui da uretra proximal, ok? Vai fazer uma incisão aqui atrás também, vai tirar aqui essa vesícula seminal também, vai fazer uma incisão aqui embaixo, até tirar toda a próstata. Só que nisso, que lembra que eu falei aqui do esfíncter interno, que ele é o primeiro mecanismo de oclusão da uretra, que ele faz a continência urinária, então ele vai embora também, é retirado também esse esfíncter externo. E tem os nervos eretores também, que passam aqui do lado, que também são retirados, tá? Esse aqui é a próstata inteira, o canal eferente, com a vesícula seminal aqui do lado. E daí depois faz uma ligação, se chama anastomose, que é ligar o pênis daqui para cima. Esse aqui é um exemplo de uma incisão perineal para chegar até a próstata. Essa incisão também pode ser abdominal, na mesma região onde a mulher faz a cesárea também. Esse aqui é um exemplo de prostatectomia robótica. Não é um robô que faz a cirurgia, mas o robô é uma ferramenta onde o urologista utiliza para poder fazer a cirurgia de próstata, tá? Essa aqui é uma prostatectomia transuretral também. Tá. Então, eu mostrei para vocês como é que funciona essa prostatectomia. A gente consegue ver que ela tira ali estruturas importantes para a continência urinária e estruturas importantes também para a ereção. Então, o paciente que é submetido à prostatectomia total, geralmente, ele chega para você com incontinência urinária e com disfunção erétil também. A incontinência urinária, que é toda a perda involuntária de urina, a incontinência urinária, assim, gente, nós, seres humanos, nós só somos sociais porque nós somos continentes. E só somos continentes porque nós somos sociais, né? É isso que difere a gente dos animais, por exemplo. Difere a gente do gato ou do cachorro que pode chegar no meio da sala e fazer xixi. Inclusive,
os gatos, eles se comunicam, os cachorros, eles se comunicam também pela urina, né? Então, a gente tem dá de cara com um paciente que há 3 meses atrás era saudável, não tinha problema nenhum, e agora ele está perdendo urina, tá? Que é o que o destrói, que é o que destrói totalmente a pessoa que destrói a pessoa como ser humano. E se ele tem uma vida sexual ativa também, ele vai ter disfunção erétil, né? Convenhamos, toda a nossa masculinidade e virilidade, ela depende da nossa ereção, muitas vezes, né? Então, aqui é só uma reflexão em relação à incontinência urinária. É qualquer perda involuntária de urina. A OMS, ela define saúde como um completo bem-estar físico, mental, psicológico e social do indivíduo. Aí eu pergunto para vocês, o paciente que tem incontinência urinária, ele tem um bem-estar físico? Não, ele não tem, porque ele vive úmido, vive mofado naquela região genitária, ele não tem um bem-estar mental nem psicológico, porque ele é uma pessoa com depressão, porque ele não conversa sobre isso com as pessoas, né? Ele não chega no metrô, no trem e fala, estou perdendo xixi, ele não faz isso. Ele não tem uma vida social boa, porque esse paciente ele não vai no cinema, ele não vai em festa de aniversário com medo de perder urina, ele pode perder urina, ele vai perder urina a qualquer momento. Então, a incontinência urinária ela é considerada um câncer social, tá bom? Então, para a gente ver aí a nossa importância para com a sociedade para resolver essa questão, né? Isso aqui é uma bexiga. Então, como é que a continência normal funciona? Como é que a bexiga funciona? A bexiga ela funciona basicamente em 2 momentos. Tem a fase de enchimento e tem a fase de esvaziamento. Durante a fase de enchimento, e tem 2 músculos que funcionam de forma sinérgica aqui, tá? Tem aqui em cima, que é o músculo detrusor, que ele envolve a bexiga, e aqui embaixo tem os esfíncteres. Lembra que eu falei para vocês dos esfíncteres? Então, durante a fase de enchimento, que é aquele momento que vocês estão na sala de aula, está assistindo a aula, sua bexiga está enchendo e vocês não podem ir no banheiro. Então, durante essa fase de enchimento, essa musculatura aqui embaixo dos esfíncteres, eles estão contraídos, segurando a uretra, e aqui em cima, o músculo detrusor, ele está relaxado, tá? E a bexiga começa a encher, 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 encher. Quando a bexiga enche, a gente sente aquele nosso desejo miccional. A gente, opa, preciso ir no banheiro, né? Aí, nesse momento, o que acontece? Os músculos aqui embaixo do detrusor não, desculpa, dos esfíncteres urinários, eles relaxam, tá? E o detrusor, ele contrai para poder jogar essa urina para fora. E essa urina ela vai descendo aqui pela uretra, tá? E é eliminada no pênis. E na prostatectomia, o que acontece, gente? A gente tira. Primeira coisa que a gente perde, nosso mecanismo aqui de oclusão. Né? A gente perde nosso esfíncter interno, perde nossa próstata, que está aqui também. E a gente só resta para a gente o nosso esfíncter externo, que está aqui embaixo, que é o assoalho pélvico. E graças a Deus, nós fisioterapeutas sabemos trabalhar o assoalho pélvico, que é esse esfíncter aqui. Então, se o paciente não tem esse mecanismo, ele vai perder xixi durante a fase de enchimento, tá? O que pode acontecer também? Durante essa fase de enchimento, quando o detrusor ele deve ficar relaxado, ele começa a contrair antes do momento. Ele contrai de forma desordenada e na hora errada também. E o paciente acaba sentindo aquela vontade urgente de urinar. Ih, caramba, preciso ir no banheiro. E não é hora ainda dele ir no banheiro, né? Isso é considerado urge-incontinência, ou continência de urgência. Quando é aquela outra situação, o paciente geralmente ele perde a urina com esforço, tá? Ele tosse ou ele baixa para pegar alguma coisa e ele faz uma pressão abdominal. Essa pressão abdominal joga uma pressão em cima da bexiga e ele acaba perdendo o xixi porque ele não tem aquele mecanismo aqui funcionando direito por conta da cirurgia de próstata. Ok? Qual o objetivo da fisioterapia com esse paciente? Vai reduzir a hiperatividade vesical do paciente, aquele momento quando a bexiga enche, ela contrai antes do movimento. O fisioterapeuta a gente vai ajudar a regular a bexiga,
vai incrementar a atividade esfincteriana, trabalhar o assoalho pélvico do paciente, reduzir a frequência urinária. Se ele está indo muitas vezes ao banheiro, a gente vai reduzir a frequência urinária e vai facilitar o esvaziamento vesical desse paciente. Esse aqui é o nosso objetivo, tá? De tratamento com o paciente. Então, vamos lá. O paciente chegou para a gente, o seu João chegou, falou: doutor, tô perdendo xixi, tô desesperado. O paciente às vezes chora com a gente no consultório. A gente vai sentar o paciente e falar: vamos, seu João, vamos conversar. Primeira coisa, a gente vai fazer uma anamnese com o paciente, tá? Como em qualquer outra área da fisioterapia. Vamos recolher os dados dele. Perguntar os dados pessoal, perguntar a queixa principal. Seu João, o que está acontecendo contigo? Doutor, estou perdendo urina, não tenho mais ereção, eu fiz a prostatectomia e estou nessa situação agora. Primeira coisa que a gente tem que identificar com o seu João, como é que é a característica dessa perda, tá? Seu João, em que momento o senhor está perdendo essa urina? É durante algum esforço? O senhor sente vontade de urinar e não consegue chegar no banheiro a tempo? Para a gente conseguir identificar se essa incontinência ela é de esforço ou se é uma continência de urgência. Entende? Então, se o João fala assim: não, doutor, na hora que eu tuço, na hora que eu estou jogando bola, eu perco urina. Então, ele tem uma incontinência de esforço. O que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar os músculos do assoalho pélvico para poder fazer a oclusão da uretra e ele não perder essa urina. Tá? Então, essa informação é muito importante. A gente pergunta como é que está o jato urinário dele, como é que está a frequência, se ele está indo muitas vezes ao banheiro à noite. Eu costumo perguntar também se ele consegue interromper o jato de urina. Se tem gotejamento pós-miccional, se após ele urinar, se fica pingando xixi na cueca, é importante a gente saber disso também. Perguntar se ele usa protetores, quantos protetores quando ele utiliza por dia, às vezes ele utiliza 5, 6, 10 protetores por dia. Perguntar como é que é a ingestão de líquido desse paciente, porque às vezes ele para de beber água, ele acha que tem que parar de beber água porque ele está perdendo xixi. Como é que é o comportamento intestinal dele, se ele tem constipação, se ele está conseguindo evacuar direito. Perguntar como é o comportamento sexual dele, se ele tem a vida sexual ativa, se ele está tendo ereção ou não. Às vezes a gente precisa até saber qual é a orientação sexual desse paciente, mas aí a gente deixa um pouquinho mais para frente, que ele vai ficando mais à vontade contigo e ele acaba falando a orientação sexual dele. Se ele teve tratamentos anteriores para continência urinária, perguntar se ele tem infecção urinária, porque se esse paciente ele tiver infecção urinária, a gente vai precisar mandar ele para casa, não vai poder iniciar a fisioterapia, ele vai ter que tomar antibiótico até ele se curar da incontinência urinária. Vamos perguntar a data da cirurgia de próstata, como é que foi, o histórico familiar, se teve mais pessoas na família com câncer, se ele tem alguma doença associada, no caso aqui, se ele tem diabetes, se ele tem pressão alta, se ele utiliza algum medicamento, e quais os hábitos de vida desse paciente. A gente tem que recolher tudo dele, tá? Tudo a gente vai levar em consideração na hora de traçar o tratamento. Isso aqui é o diário miccional. Isso aqui eu passo para o paciente já na primeira sessão. É uma tabela onde o paciente vai colocar algumas informações importantes aqui para a gente. Por exemplo, ele vai colocar a quantidade de vezes que ele vai no banheiro, ele vai colocar o intervalo que ele vai no banheiro, de quantas horas ele vai no banheiro. Para vocês terem ideia, o normal de um homem é o intervalo de 3 em 3 horas para ir no banheiro. Então, se esse paciente ele vai no banheiro de 2 em 2 horas, ele vai marcar aqui para mim o horário que ele foi no banheiro. Se ele vai de uma hora e meia, 1h30, ele vai marcar para mim. Ele vai botar também a ingesta líquida dele, quanto de líquido ele está ingerindo, tá? E o volume urinário também que ele está fazendo. Ele vai fazer isso durante 24 horas e vai trazer para mim na outra sessão, na próxima sessão. E daí eu vou fazer um exame físico dele, vou fazer uma inspeção, vou olhar todo o abdômen dele, vou olhar se tem cicatriz, se tem aderência cicatricial, se está bem cicatrizada a cirurgia, olhar para ver se tem algum edema, se tem alguma vermelhidão no pênis, nos testículos, na pele, porque se for o caso, tem que mandar ele de volta para o urologista, tá? Para ele poder averiguar melhor. Eu faço um teste físico com o paciente também. O principal teste que eu faço com ele, isso já na primeira sessão, é de teste de perda urinária. Então, primeiro eu boto ele deitado, falo assim: João, tosse para mim. Eu fico observando, né, para ver se ele vai perder urinária durante essa tosse. Ele vai tossir. Então,
Se ele não perder a urina, o que eu faço? O João, levanta agora. Vou fazer o mesmo teste com ele em pé, para ele tossir e ver se ele vai perder a urina em pé. Porque quando a gente tosse, a gente joga pressão abdominal, essa pressão abdominal joga pressão em cima da bexiga também. Tá? Faça um toque retal. O toque retal é importante para a gente identificar a força muscular do assoalho pélvico desse paciente. Ele perdeu o primeiro mecanismo dali, que é o esfíncter interno, e ele tem o esfíncter externo, tá? Que é junto com o assoalho pélvico. A gente vai, com o toque, avaliar a contração muscular do assoalho pélvico, beleza? A gente vai ver a força. Em primeiro momento, a gente vai saber se ele consegue fazer a contração do assoalho pélvico, porque é muito comum o paciente ele não saber nem do que se trata a contração do assoalho pélvico, porque por mais que seja uma musculatura estriada, uma musculatura que a gente tem ação sobre ela, não é uma musculatura que a gente está acostumado a fazer. Né? A gente não vai para a academia malhar o assoalho pélvico, por exemplo, né? Então, às vezes fala assim, seu João, vamos lá, faz uma contração. Então, coloca a luva, coloca uma luvinha, coloca o gel. O paciente não tem problema nenhum com isso, com toque retal, porque geralmente o paciente que chega para a gente, o paciente já passou por vários toques retais, já passou por cirurgia, já passou por biópsia. Então, o toque retal nosso é o menor dos problemas do paciente. Ele quer resolver o problema ali, tá? Então, coloca a luvinha, coloca um pouquinho de gel, lubrificante, introduz o dedo mais ou menos uns 4 centímetros em direção ao crânio do paciente, peço para ele contrair. João, faz uma contração como se eu fosse segurar os gases, tá? É esse comando que eu dou para o seu João. E daí eu observo se ele vai contrair algum músculo parasita junto, porque durante essa contração ele não pode contrair nem o abdômen, ele não pode contrair o glúteo, não pode contrair os adutores, que geralmente eles contraem tudo, né? Daí, quando eu consigo isolar essa contração do paciente, aí eu vou identificar qual o nível, qual o grau de contração do paciente, tá? Do assoalho pélvico. Então, eu utilizo essa escala aqui, escala de Oxford. O grau de contração vai de 0 a 5. O 0 não tem nenhuma contração, essa contração é ausente. 1 é só um esboço da contração. E assim sucessivamente. 2, 3, 4. Grau 5 de contração muscular, aquela contração bem forte, assim, bem robusta. Dificilmente o paciente ele consegue, o paciente com incontinência urinária ou pós-prostatectomizado, ele tem um grau 5 de contração muscular. Beleza. O que a gente tem de recurso fisioterapêutico para esse paciente? A primeira coisa, a gente vai fazer uma terapia comportamental com esse paciente. A gente vai tirar alguns hábitos que ele tem, que pode prejudicar, tá? Durante o tratamento. Vamos ensinar coisas novas, alguns hábitos novos também que vai ajudar no tratamento. Então, vamos fazer um retreinamento vesical. Esse paciente, geralmente, ele vai no banheiro de 1 em 1 hora, ele vai de meia hora, porque ele quer esvaziar a bexiga para ele não perder a urina depois. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um treinamento vesical desse paciente, tá? Então, se ele vai, a gente vai olhar lá o diário miccional. Se ele vai no banheiro de 1 em 1 hora, a gente vai conversar, seu João, você não pode ir no banheiro de 1 em 1 hora. Vamos tentar aumentar 30 minutos, tá? Desse intervalo aí, entre uma urina e outra. Então, ele vai no banheiro depois de 1 hora. Se você sentir vontade de ir no banheiro, você vai segurar mais meia hora, tá bom? E aí a gente vai reeducando essa bexiga do paciente. Tá? Se ele estiver acima do peso, a gente vai pedir para ele reduzir o peso, procurar um nutricionista para acompanhá-lo nessa questão, orientar a ingestão líquida dele. Ele precisa beber água para poder expandir a bexiga, limpar o resíduo miccional que fica dentro da bexiga quando a gente acaba de urinar. Se ele estiver usando alguma medicação, principalmente à noite, de diurético, ou que possa irritar a bexiga, eu peço para ele ir no médico dele conversar, para de repente mudar o horário dessa medicação. E eu costumo fazer uma orientação de posicionamento na hora do paciente urinar. Eu peço para o paciente passar a urinar sentado, porque quando o homem, ou a mulher também, urina sentado, tem um relaxamento ali melhor do assoalho pélvico e consegue liberar a uretra melhor, tá? No começo o homem tem um pouquinho de resistência quanto a isso, mas depois ele gosta. E a mulher em casa, ela agradece também, porque o homem ele acaba não urinando vaso,
e sujando todo o banheiro também. Então, a mulherada agradece. Dentro da terapia comportamental, eu peço para o paciente evitar alimentos que irritam a bexiga. Por exemplo, produtos cítricos, alimentos que têm cafeína, eles são irritativos para a bexiga, tá? Tomate, comida apimentada, açúcar, mel, chocolate, bebidas alcoólicas, Coca-Cola, leite, café, chá, mate, todo tipo de mate, todo tipo de chá preto. Então, se o paciente está acostumado a tomar seu cafezinho dele, eu pergunto assim, João, quantos cafés o senhor toma por dia? Ele fala, então toma uns 5 cafés por dia. Então, vamos lá, se eu consegue tomar só 3, eu tento reduzir a ingesta de café dele, tá? Porque o café é irritativo mesmo para a bexiga. Então, acabou a terapia comportamental. A gente tem também a eletroterapia, que é um recurso muito importante da fisioterapia, porque a eletroterapia a gente utiliza tanto para incontinência de esforço, a gente utiliza para hiperatividade vesical, a gente utiliza para esses dois casos. Para dor também, se o paciente tiver dor pélvica crônica também, a gente utiliza a eletroterapia também. E a gente utiliza com um eletrodo, tá? Tem um eletrodo de superfície e tem uma sonda anal, tá? Essa sonda anal, o paciente ele tem a sua própria sonda anal, orienta o paciente a comprar a sua própria sonda anal, utiliza o gel e ela é introduzida no ânus do paciente também. Liga uma corrente elétrica, essa corrente elétrica ela vai promover uma contração do assoalho pélvico, vai estimular a contração do assoalho pélvico, tá? Então fala assim, seu João, você vai sentir um choquinho aí, tá? Esse choquinho vai puxar o músculo do seu ânus, tá? Principalmente o músculo levantador do ânus, tá bom? Então, quando você sentir essa contração, esse choquinho, você vai contrair junto, tá? E aí a gente vai aumentando a atividade esfincteriana desse paciente, ok? Eletrodo de superfície também eu utilizo principalmente para hiperatividade vesical. Eu vou dar um exemplo na frente de uma aplicação do eletrodo de superfície. Isso aqui é a corrente que eu utilizo para atividade esfincteriana, para contração do esfíncter do paciente. Eu utilizo uma frequência de 50 a 80 Hz, tá? Para hiperatividade vesical, frequência menor, de 4 a 10 Hz. Eu tenho usado ultimamente 10 Hz para hiperatividade vesical. Aqui ainda estou falando de eletroterapia. Isso aqui é um exemplo de neuromodulação da bexiga, quando o paciente tem aquela bexiga hiperativa, bexiga nervosa, digamos assim. Isso aqui é uma técnica que a gente utiliza e ela tem comprovação científica, é uma técnica que tem uma resposta boa, geralmente, paciente. A gente utiliza o eletrodo de superfície aqui, o primeiro abaixo do maléolo medial, o outro um pouquinho mais acima, alguns centímetros acima, e a gente coloca uma frequência contínua de 10 Hz mais ou menos, e isso já leva um estímulo para a bexiga que promove o relaxamento do músculo detrusor, tá? E aí, se o músculo detrusor está assim, ele diminui essa hiperatividade e ele vai regulando, tá bom? Estou acabando já, pessoal. Eletroterapia tem contraindicação. Se o paciente tiver retenção urinária e não conseguir urinar, não é indicado eletroterapia. No caso, ele terá uma suspeita de obstrução, né, que pode aumentar essa obstrução. Se ele tiver infecção urinária, não utilizamos eletroterapia. Se ele utilizar marca-passo também, não utilizamos. Se ele tiver câncer, perda de sensação, circulação insuficiente, se ele tiver alguma hemorragia ou tiver alguma cirurgia recente, a gente não utiliza a eletroterapia, tá bom? Biofeedback é o nosso coringa, é um dos nossos principais recursos de tratamento. Esse aqui é um exemplo de um biofeedback de pressão. Essa aqui é uma sonda, tá? A gente bota uma camisinha nessa sonda, ela é também introduzida no ânus do paciente, tá? E a gente infla essa sonda, tá? Para aumentar o contato na parede do assoalho do paciente. E daí, o paciente, ele vai ter um feedback visual da contração dele, tá? Por exemplo, ele vai olhar para a tela de um computador e essa linha vermelha ela vai seguindo reto. Toda vez que o paciente ele contrair o assoalho pélvico, essa linha ela vai subir. Quando ele relaxa, essa linha desce, tá? O que acontece aqui? O paciente ele vai tendo uma percepção melhor da contração do assoalho pélvico dele,
ele vai conseguir trabalhar a coordenação, vai trabalhar a força. Eu associo também isso à tosse, por exemplo. Eu falo, seu João, tosse e contrai o assoalho pélvico, para ver se ele consegue contrair o assoalho pélvico durante... quando aumenta a pressão, né, na barriga dele. Isso aqui é um outro exemplo. O paciente contrai, seu João, contrai, a linhazinha vai subir e aqui eu peço para ele segurar. Segura, 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 quando chega no final, relaxa. E aqui a gente consegue trabalhar força para fibra de resistência também, né? Os pacientes, geralmente, eles gostam muito desse tipo de recurso, porque é dinâmico, é um videogame. Ele chega lá, doutor, vamos jogar videogame hoje? Ah, seu João, vamos jogar videogame hoje. Então, sem perceber, ele acaba trabalhando o assoalho pélvico. Isso aqui é um pouquinho mais difícil, né? Eu vou dificultando, às vezes, os obstáculos que o paciente vai fazer. Ele vai trabalhando a coordenação, a percepção. Muito legal. Faço terapia manual também no paciente. Seu João, fica de lado, vamos lá. Fica com medo, não. Brinco com eles, né, para eles poderem levar na boa. Mas aí eu deixo claro para o paciente, é bom deixar claro para o paciente também, fique claro para vocês, que a gente não está fazendo o toque da próstata do paciente, até porque ele não tem mais próstata, tá? E quem faz toque de próstata é o urologista. Aqui a gente está tocando o assoalho pélvico, o músculo levantador do ânus do paciente, tá? Então, ele vai sentir e a gente pede para ele contrair. Seu João, faz uma contração rápida. Contrai e solta. Então, ele vai contrair e vai soltar. Vai contrair e vai soltar. Vai contrair e vai soltar. A gente está fazendo com isso uma ginástica do músculo do assoalho pélvico do paciente, né? E a gente vai fortalecer fibras rápidas. Outro tipo de contração. Fala, seu João, faz uma contração. Eu vou sentir a contração lá, meu dedo está lá, estou sentindo a contração. Segura, sustenta e depois relaxa. Isso. Contrai, segura, sustenta, uns 5 segundos mais ou menos, depois relaxa, para trabalhar fibras longas também. Associo a tosse também, peço para o paciente tossir e fazer a contração ao mesmo tempo. Tá? Isso aqui é um recurso que eu gosto muito, que é a bomba peniana. A bomba peniana a gente utiliza principalmente para reabilitar o pênis, geralmente com o paciente quando o paciente ele está com disfunção erétil, né? Perdeu a ereção. Mas assim, é bom que deixe bem claro que eu pergunto para o paciente antes, seu João, como é que era a sua vida sexual antes da cirurgia? Já existia uma ereção? O senhor já conseguia fazer penetração, conseguia fazer o coito? Porque às vezes o paciente ele já não tinha uma vida sexual ativa, já não tinha uma ereção e ele chega para a gente falando que tem disfunção erétil, né? Então, ele não vai conseguir ter uma ereção depois da cirurgia, se ele não tinha antes. Então, se é um paciente mais jovem, se ele tinha uma vida sexual ativa e tem ereção, então eu indico a bomba peniana para o paciente. Peço para ele comprar. Tem uma bomba peniana aqui. Mostrar aqui para vocês. Estão vendo? Essa aqui é a bomba peniana, tá? Isso aqui é um cubo, um cilindro. Aqui tem a bombinha, tá? Aqui está uma abertura, que a gente coloca um velcrozinho, que é para não machucar o pênis. E o paciente vai passar bastante gel no pênis, vai passar bastante gel e vai introduzir aqui nesse buraquinho. Aqui em cima tem um buraquinho, vocês não vão conseguir ver. Prendo esse buraquinho e começa a inflar. Começa a apertar. O que vai acontecer com o pênis do paciente? Vai começar a encher de sangue. E fica ereto mesmo. Que começa a vascularizar e encher de sangue. Peço para segurar durante 1 minuto, mais ou menos. Seu João, está aguentando? Tô. Então vou segurar 1 minuto, tá? Prende 1 minuto com aquela ereção. Geralmente ele sente um pouquinho inchado, pode incomodar um pouco. Passou 1 minuto, eu solto o dedinho aqui e vai esvaziar, tá? Esvaziou, espera uns 10 segundos mais ou menos e volta ao mesmo processo. Eu faço no consultório com o paciente, que é para ensinar. Só que ele vai treinar mais em casa. Eu falo, seu João, você vai fazer isso aqui diariamente, tá bom? Durante os 10 minutos, mais ou menos, não precisa ser mais de 10 minutos.
faz durante 10 minutos mais ou menos, que esse intervalozinho de 10 segundos, tá? É interessante que o paciente faça isso diariamente, porque acaba substituindo a ereção noturna, né? Porque durante a noite a gente tem ereção noturna, que faz a manutenção do pênis. E às vezes o paciente prostatectomizado não tem, ele perde, né, essa ereção noturna. Então isso aqui acaba substituindo e faz a manutenção do pênis. Isso aqui evita a aderência do pênis, melhora a vascularização e estimula também a ereção. Eu deixo aqui. Os pacientes gostam. Isso aqui eles compram, não é mais de R$100 não, no Mercado Livre usa, não é mais de R$100 não. Deixa eu ver aqui que eu tenho mais aqui para falar com vocês. Passa um programa domiciliar para o paciente. Então, a gente vê o paciente ali uma vez na semana, 2 vezes na semana, no máximo. Dificilmente o paciente vai mais de 2 vezes na semana para o consultório. Então, é de extrema importância que ele faça um tratamento regular em casa também, tá? Então, eu passo algumas orientações para ele. Ó, seu João, lembra daquelas contrações que o senhor faz comigo? Você vai fazer essas mesmas contrações, só que em casa, tá bom? Não precisa pedir para ninguém para injetar o dedo. Não precisa o senhor mesmo colocar o dedo. É bom que isso fique claro também, que eles ficam confusos. O senhor em casa mesmo, de roupa, você vai deitar numa cama bem confortável e vai fazer aquela contração, tá? Faz a contração do assoalho, relaxa. Faz a contração do assoalho, relaxa. E faz a outra contração também sustentada. Contrai, segura, 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 relaxa. Contrai, segura, segura, segura e relaxa. Aí eu peço para ele fazer deitado e ir evoluindo com o tempo. Seu João, conseguiu fazer bem deitado? Consegui fazer bem. Então agora o senhor passa a fazer sentado, essa mesma contração. Faz sentado, depois passa para fazendo em pé, fazendo atividades normais de vida, lavando louça, lavando carro, faz dirigindo, e aí ele vai recrutando fibra muscular. Fibra muscular vai fazendo um fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, tá? E com os 3 meses, assim, os 90 dias de tratamento, o paciente ele já consegue ver uma boa melhora, porque a gente tem que entender e passar para o paciente também que é uma musculação, né? É um músculo estriado. Então, a mesma coisa a gente está fortalecendo o nosso bíceps, tá? Exige um tempo para poder ter alguma resposta. Beleza. Critério de alta. A gente só dá alta para o paciente quando ele tem menos perda urinária, tá? Então, a gente viu lá no diário miccional do paciente, ele chegou perdendo urina mais 10 vezes no dia. Então, se reduziu para 1 vez ao dia, já pode dar alta para o paciente. Dá alta e fala, seu João, continua em casa esse programa de tratamento que o senhor vai melhorar, tá? Se ele reduzir o número de protetores, se ele utiliza 8, 10 protetores, se ele está utilizando 1 protetor, 2 protetores, já dou alta para o paciente, ele já dá para começar. Às vezes o paciente não quer ter alta, ele quer continuar o tratamento porque ele fica com medo de regredir. Às vezes regride mesmo, se ele não estiver motivado em fazer esse tratamento em casa. Tá? E quando melhora a qualidade de vida do paciente em 80%. É isso, gente, que eu tenho para falar para vocês. Tem muito mais coisas, né? Mas, assim, eu falei as coisas mais importantes. Cuidar da saúde também é coisa de homem, tá bom? Meninas, conversem com seus pais, com seus irmãos, com seus maridos, com seus filhos. Passa para ele orientação em relação a tudo isso que a gente conversou. Se vocês querem ter um tempo a mais com seus homens, é de extrema importância que a gente faça isso. Os meninos aí, a partir dos 40 anos, dêem uma atenção especial a isso também. E é isso, gente. Aqui estão meus contatos. Se precisarem de alguma coisa, desculpa qualquer coisa aí. Se precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu vou ter um imenso prazer de conversar com vocês. E principalmente sobre fisioterapia pélvica, que é uma área relativamente nova, as pessoas estão conhecendo ainda, e a gente está precisando de mais gente aí interessada nessa área para poder somar com a gente, tá bom? Então, gratidão aí, muito obrigado, e passar a palavra para o Vitor. Então, quer falar, André? Deixa ela terminar. Tá mutado ainda. Pergunta lá no
Não, queria agradecer, né? Foi muito valiosa, gostei muito. É uma área assim que, apesar de eu trabalhar com o Vitor, né, na liga, essa parte, né, de fisioterapia pélvica, mas o Vitor sabe, todo mundo sabe que a minha paixão é por gestante, Que bom. mas às vezes também por falta de conhecimento, né? A gente, por exemplo, eu não tenho assim um conhecimento tão grande do universo masculino, e a coisa que a gente fala assim muito que as pessoas ainda têm muita resistência com a fisioterapia pélvica, né? Às vezes eu troco algumas informações com o Vitor, ele me fala das questões do consultório, da dificuldade dos atendimentos, em que as pessoas têm a dificuldade da abertura em conversar com um profissional, né? Mesmo sabendo que é um profissional, então, assim, tem muito essa questão da dificuldade, principalmente para o homem, ainda existem tabus, assim, muito grandes para a gente conseguir entrar nessa conversa, e a questão da masculinidade para o homem falar sobre perda urinária, sobre meu gato está aqui arrastando meu fone de ouvido, falar sobre da perda urinária e sobre a questão da falta da questão sexual, enfim. Tudo isso é tabu, e eu acho que a gente, como estudante, como profissional também, né? Quem já está no mercado, quem está entrando agora, e quem está estudando, acho que a gente precisa levar a informação e mostrar que é normal, que acontece, a doença, ela existe, e a gente precisa que as pessoas procurem ajuda, né? E a gente está disponível para ajudar, e porque, enfim, porque precisarem. Se alguém tiver alguma dúvida depois, quiser também falar com a gente, comigo ou com o Vitor também, a gente está sempre disponível no WhatsApp, ou no chat da Liga. E queria te agradecer por ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento, para vir dividir com a gente. A palestra foi muito boa, foi de muita valia para o nosso aprendizado. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Zé. Eu queria agradecer novamente por você ter aceitado o convite. Entrei em contato contigo da primeira vez, mas era um número que não estava aceitando. Aí eu fui correndo atrás do Leandro. Aí eu pedi para ele novamente o número, pedi para a Pet também. Ela que me passou primeiramente o seu número, mas aí não estava funcionando. Aí depois ele me passou novamente e você aceitou de primeira. Muito obrigado mesmo por aceitar e ter disponibilidade de vir e estar aqui hoje conversando com a gente sobre isso. Queria perguntar se alguém tem alguma coisa para falar, porque senão eu vou falar até um pouquinho lá da minha prática clínica e te perguntar se foi a mesma coisa que aconteceu com você quando você iniciou. Só lembrando, gente, que ele, o Osés, ele também atuou junto com o Leandro, então o Leandro está disseminando gente por aí, pelo nosso Rio de Janeiro, pelo Brasil, para atuar nessa área muito, muito querida, que eu me apaixonei quando o Leandro deu a primeira aula para a gente lá na Celso, né? Achei uma coisa fantástica, encantadora, e não conhecia por ser da área da fisioterapia. Nunca passou na minha cabeça isso, é uma coisa nova. E o Leandro conseguiu colocar uma sementinha na minha cabeça. Até hoje eu agradeço ele por isso. Vou ver se tem alguma dúvida aqui. E aí, se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, gente, se alguém quiser perguntar. Senão eu vou perguntar aqui. A Daiane tá aí, Daiane? Aqui com a gente ou já saiu? Tô sim. Tá assim? Ô Zé, essa aqui é a Daiane, é a nossa presidente da Liga, que eu comentei com você. Você queria apresentar? Prazer, Daiane. Prazer, Zé. Parabéns pela apresentação. A intenção da nossa liga é justamente isso, trazer os assuntos que é pertinente aos alunos, né? A gente vem com uma demanda dos alunos para alunos, esse é o diferencial, e agradeço a participação, agradeço a Andressa e o Vitor que vem tomando esse núcleo aí com maestria, e parabéns. Eu queria te perguntar, Zé, o seguinte, lá quando você começou, eu não tenho ideia de qual é o tempo exato, quantos anos você tinha quando você começou, mas quando você iniciou na prática, sendo estagiário, como foi para você transmitir para o seu paciente, até mesmo na avaliação, assim, como foi ensinar para ele qual o tipo de contração, o que você estava ali querendo fazer, até porque a gente sabe, eu não sei se ocorre muito com você quando o paciente chega
de primeira mão, assim, ele cai lá com você. Você chega a perguntar para ele se algum profissional da urologia conversou com ele como é o tratamento da fisioterapia, porque lá na clínica onde eu estou estagiando, o pessoal chega meio que de paraquedas. Eles não sabem o que aconteceram, não sabem o que vai ser feito, não sabem o que a fisioterapia vai fazer ali. Então, eles ficam meio avoados, aí eles ficam meio receosos, foi até como a Andressa falou. Eu queria saber como é que foi para você essa experiência, assim, de chegar e conversar com o paciente sobre uma parte tão íntima nossa, né? Então, Vitor, realmente foi uma coisa que me preocupou muito. Eu acho que preocupa a maioria dos profissionais quando está chegando na área, porque realmente os pacientes eles chegam vendidos lá para a gente. O urologista não dá detalhes do tratamento. O máximo que o urologista fala, ó, vai lá que você tem que fazer um tal de biofeedback e esse tal de biofeedback ele vai te ajudar a segurar a urina, tá? Mas aí ele não fala para o paciente que vai tomar mais, desculpa o termo, vai tomar mais dedada, chega lá, né? Os pacientes chegam brincando, falando isso, pô, vou tomar mais dedada, cara, como assim? Então, Vitor, nas primeiras sessões, na primeira sessão do paciente, é muito importante que a gente tenha uma boa postura, que a gente esteja bem arrumado. Ainda mais você, o cara de novinho assim, é bom estar muito sério. Também não tinha nem barba quando eu comecei a atender, não tinha nada de barba. Ainda tem um pouquinho o meu falho ainda, mas não tinha nada de barba. Então, tinha um cara de novinho quando eu comecei a atender. Então, a primeira impressão é que fica, então a gente tem que usar a primeira consulta para ganhar a confiança do paciente. E o que você faz? Pega uma imagem de anatomia e dá uma aula de anatomia para o paciente. Dá uma aula de anatomia. Fala, ó, isso aqui fica aqui, fica aqui, fica aqui. Dá uma aula de fisiologia para o paciente, principalmente para ele entender por que tu tem que introduzir o dedo lá de novo. Entendeu? Ele precisa entender que é uma musculatura interna, não tem como acessar essa musculatura de outra forma, que não seja introduzindo o dedo. Então, se você perder um tempinho mostrando para ele a anatomia, mostrando para ele a fisiologia, ele vai entender, entendeu? Então, e o paciente ele quer resolver o problema, Vitor. Qualquer coisa, nada é pior do que ele perder xixi na rua, perder xixi na hora que ele está na cama com a mulher dele, ele perde xixi e molha a mulher dele na cama. Não tem nada pior do que isso. Então, ele tem que resolver o problema, ele quer resolver o problema. Então, geralmente, ele é aberto, o paciente ele deixa você bem à vontade, mas é aquilo, tem que ganhar a confiança do paciente. Eu tive muito medo em relação à mulher também. Eu falei, cara, as mulheres não vão querer fazer fisioterapia comigo. Além de eu ser homem, eu sou novo e tal, e eu ficava bem sério, fechava a cara. Então, eu tive uma boa aceitação em relação às mulheres também, porque se a gente for parar para pensar, a maioria das mulheres teve ginecologista homens, né? Então, e muita mulher também, ela prefere que o ginecologista seja homem. Elas falam que conversa melhor, é mais carinhoso e tal. Então, falar para você, falar para quem estiver querendo entrar na área e tiver esse medo, vai fundo. Existe muita demanda, existe muita gente precisando de fisioterapia pélvica, existe poucos fisioterapeutas ainda atuando na fisioterapia pélvica, é uma área promissora, paga-se bem, os planos de saúde pagam muito bem, se for ver em relação a trauma ortopédica, respiratória. Então, gente, cai dentro, não fica com esses medos aí, não. Aí a minha dica é essa, Vitor, para você. Show de bola. É a mesma coisa que eu sinto quando eu vou lá atender. Parece uma experiência, cada vez que eu vou avaliar um paciente que chegou lá de paraquedas, é uma experiência nova. E isso me encanta cada dia mais e mais. Eu converso às vezes com o Leandro sobre isso, eu acho encantador. E eu utilizo, como você falou, quando eu atendo no consultório lá do outro doutor, eu pego tem um moldezinho lá, e eu ensino para eles que tem a próstata, tem a bexiga, tem tudo certinho lá, eu dou uma aulazinha de anatomia para eles poderem entender, eles ficam um pouco mais relaxados. E é isso, é muito gratificante essa área. Quem tiver interesse, gente, contato o Leandro aí, ó, tenta conversar com ele. Vocês vão passar, provavelmente, eu não sei o período de vocês vão passar pelo núcleo 6 com a Mari também, não sei quem tá à noite, mas tem os monitores, a Jéssica e o Alderson, são muito gente boa, eu fui monitor com eles também no núcleo 6,
Tem também a Fernanda, gente, que ela é da noite, lembrei agora. Só gente fina na Celso. Por favor, sigam também o Osés no Instagram. Ele acabou de... deixou no finalzinho dele aí o arroba dele lá. Sigam ele, dá uma força para ele, por favor. E é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, eu estou aqui de olho no chat, ver se alguém vai perguntar mais alguma coisa. Quiser abrir o áudio para falar, fica à vontade. Só tenho mais uma vez a agradecer você, Osés. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por aceitar de primeira falar sobre esse tema que é um tabu na nossa sociedade. E é isso, gente. Muito obrigado. Vou esperar mais um pouquinho, ver se alguém fala mais alguma coisa. Qualquer coisa, gente, se estiverem acanhados, perguntem para ele, por favor, lá no Instagram deles. Dê uma moral para ele, segue ele lá, por favor. Tá bom, gente? E é isso. Bora aqui a gravação.